Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Fernando Monteiro. Depois de um bom tempo aí fora, sem falar muita coisa com vocês, a gente sente de falar alguma coisa de novo, né? Não gosto muito de fazer vídeo, de gravar, porque eu gosto de falar aquilo que é para ser dito, né? Na hora certa. Então a gente fica meio quieto, né? Procura mais ouvir o que tem em volta e não ficar muito assim gravando por gravar, né? Só para poder botar vídeo e aparecer ou qualquer coisa desse tipo, né? Não tenho muito vontade disso. Posso trabalhar e tocar minha vida normal, né? Como todo mundo. Então, como estamos perto do aniversário do suíno, né? Do suíno, do porco. E quando eu falo assim, gente, não se ofenda comigo, porque quem diz isso é o próprio nome dele, né? Na língua dele original. Então, a gente só está interpretando aquilo que está escrito. Está escrito ali. A gente só está olhando e interpretando. Até porque nomes sempre têm significado, né? De alguma coisa. E então a gente tem que olhar. Não adianta a gente pegar e fazer de conta que não está vendo. Se você se ofende com isso, é triste a gente pensar ou ouvir um negócio desse, porque as pessoas não deveriam se ofender com a verdade, né? Deveriam se ofender com a mentira. Mas esse mundo, infelizmente, é um mundo inverso. Então, aqui, quando você fala a verdade para as pessoas se ofendem com você. E muitas vezes querem até te agredir, né? Reparem, gente, que é bem parecido com o que aconteceu com o próprio Yahushua, né? Que ele vinha, falava a verdade, e muitas vezes o pessoal tentou, inclusive, agredir ele, jogar ele em cima de precipício, né? E as outras pessoas também, né? Que o seguiram, né? Falavam a verdade e a verdade ofendia aquelas pessoas naquela época, né? Muito parecido com o que está acontecendo hoje, sabe? Pode reparar que é verdade o que eu estou dizendo. Mas eu desculpa dizer, suíno porque está no próprio nome. Se você morasse hoje no, é o interessante disso é que se você morasse hoje no, se você fosse um cidadão da cidade do Vaticano, por exemplo, que é o único país do mundo que tem a língua latina, aquele latim antigo, né, arcaico, como língua oficial. Se você morasse lá e visse esse nome escrito, né, você leria literalmente como o porco, né? Porque você fala a língua do latim, entendeu? Eu espero que vocês entendam o que eu quero dizer. É como se você escrevesse ali, em vez de escrever Jesus, né? Você estivesse escrevendo, ou seja, o porco. Para a gente entender bem isso é fácil, porque vamos escrever então Jesus, no caso vamos escrever ou seja o porco, né? E vamos dizer que aquele ali seja o nome do Salvador, né? E se você for no Vaticano com a escrita ou seja o porco que a pessoa lê, ela não vai entender o que está escrito ali. E você vai dizer para ela, não, esse aqui é o nome do Salvador, do meu Salvador. A pessoa vai entender que você está falando a verdade. Ela só vai ver que aquilo ali significa ou seja o porco se ela for buscar no dicionário. Aí ela vai chegar e dizer, mas poxa, você chama o teu salvador pelo nome de um animal e justamente um suíno? É verdade mesmo isso? É o que ela iria te dizer, entendeu? Só que a gente mesmo não faz esse raciocínio, né? É mais ou menos essa a ideia, vocês estão entendendo? Assim, no sentido da palavra, né? Então, se você fosse uma pessoa que falasse latim, para você iria soar como suíno. Mas como você fala português, soa como um nome, né, estrangeiro, simplesmente, sem sentido. Sendo que o sentido é esse. Daí então, gente, a importância crucial de você ver os significados dos nomes, né? É você ler, mas você buscar os significados dos nomes, né? Daí você vai saber a origem daquilo, se tem uma coisa tendenciosa, se é verdadeiro ou não. Até porque isso é uma dica do próprio Eterno, né, dado nas próprias Escrituras, quando ele manda colocar o nome dele sobre o povo dele em Números, né, capítulo 6, versículo 27. É um exemplo. Então o significado é a chave, e as pessoas não fazem isso. Né? Então o que deveria ofender as pessoas, no caso, seria a mentira e não a verdade, mas ocorre justamente ao contrário. O que ofende as pessoas, né, é justamente a verdade. Você fala a verdade, as pessoas se ofendem com ela. Isso é muito triste, né? E como agora a gente está chegando em mais o aniversário do suíno, eu queria comentar a respeito das sombras da criação mais uma vez. Que o pessoal fala que não tem nada a ver, muita gente fala que
perfumaria, coisa para enfeitar. Já teve gente pessoas que eu conheço que falaram isso. Mas é, não é, gente. Tudo é prefiguração e a criação foi feita somente para isso. A função dela é somente essa, não tem outra função para a criação. A criação não foi feita para te dar prazer, para te dar a existência somente. Ela foi feita para te ensinar. E se as pessoas olhassem as dicas do Eterno, iriam ver, enxergar melhor a verdade e iriam sair da confusão, vamos dizer assim, né? Eu gosto que as pessoas vão atrás das informações, não a gente tem que passar tudo, porque quando a gente passa tudo por conta, parece que a gente está querendo empurrar uma ideia pessoal e não é isso, não é que a gente está querendo passar uma ideia pessoal, a gente está mostrando, ó, eu vi isso, vai lá atrás que você vai ver também, de repente você vai ver até mais do que eu vi. E você vai ver que aquilo que eu falei não estava querendo te empurrar ideia nenhuma, simplesmente estava abrindo os olhos para uma informação, para que você fosse mais a fundo, né? Então essa é a intenção, mas como eu não percebo isso em muita gente gosta de ser ensinado, por exemplo, uma pessoa vai lá e fala que é uma outra coisa, que é uma outra pessoa, é a besta, e aquilo ali já vira verdade para ela, já sai falando, ela não vai se aprofundar no assunto, ela não vai conflitar as informações. Porque quando eu conflito as informações, eu sempre volto para aquilo que eu sempre falei, que eu sempre entendi a respeito da besta. Entendeu? Não tem como fugir disso. Aí você vai me dizer, mas isso não tem nada a ver. Como que não tem nada a ver? Tem tudo a ver, porque a criação é do Eterno. Ele comanda a criação, ele comanda o bem e ele comanda o mal. Ele comanda tudo o que acontece. Tudo está debaixo do controle do Eterno. Porque ele que fez os céus, ele que fez a terra. E ele comanda os eventos que ocorrem dentro, para que aqueles eventos sejam referentes ou ensinamentos ao seu plano de salvação. Então não tem como você fugir da prefiguração, meu amigo. A criação toda foi criada apenas para esta função e não outra, de ser prefigurativa, de ser uma parábola. O próprio mundo é uma parábola. Se você for ver, está gravado no próprio mundo. O mundo é uma parábola em 3 dimensões, que é uma bola. Vou dar um exemplo bonito. Ó. Assiste um jogo de futebol, você tem o quê? Você tem um corpo humano chutando uma bola com os pés, no caso do futebol. Então você tem o pé, que representa o fim dos tempos, o fim do Império Romano, e nesse fim as pessoas vão tentar acertar o alvo. Você pode ver que acertar o gol. Acertar o alvo é literalmente a palavra pecado, é errar o alvo. Ou seja, quando você peca, se você traduzir a origem da palavra pecado, que tem essa origem mística dentro da religião, né? Que a pessoa não pode pecar. Então, se você traduzir a palavra básica e ver o sentido dela, você vai ver que significa literalmente errar o alvo. Então, o que as pessoas fazem? Pega aquela esfera, né? Aquela parábola em 3 dimensões, que é uma esfera, ela tem 1, 2 e 3 dimensões. E em cima dessa parábola de 3 dimensões, eles vão tocando ela com os pés, né? Ou seja, que no fim dos tempos haveria muito disso. É isso que está te dizendo. E tentaria acertar o alvo, quer dizer, acertar a parábola. Né? Entender a parábola, vamos dizer assim, traduzir isso para o sentido do entendimento, né? As pessoas vão chamar do espiritual, mas é o entendimento. Vou falar assim para ficar mais claro. Então é isso que esse esporte tão amado no mundo todo, por isso que ele é tão amado. Né? Isso é um aviso do Eterno, o Eterno está te avisando, você está vivendo aquilo na tua carne como uma aula. Mas as pessoas não aprendem, só querem praticar o físico, mas não entendem o porquê daquilo tem que existir daquele jeito. Né? Um ser humano correndo dentro de um campo onde existem objetivos dentro desse campo e no qual o objetivo máximo é acertar o alvo, ou seja, não pecar, porque pecar significa errar o alvo. Então precisa acertar o alvo com uma parábola em 3 dimensões. Então pode ver que o nosso próprio planeta também segue a mesma linha, porque é uma parábola, né? Você dá a volta e cai no mesmo lugar de novo, sabe? Então a criação, meu amigo, foi feita só para isso. Até aproveitando a respeito desse assunto, já dá um toque que logo logo eu vou colocar um vídeo aí, um trabalho, né? Estive conversando muito com o Eric Sucar ali, me trocou bastante ideia e tal. E vou fazer um trabalho explicando a lei desse mundo, dando umas dicas, né, do que a gente viu e tal, explicando essas coisas que a gente viu, sobre a lei que rege esse mundo e a lei que rege o mundo vindouro, segundo as palavras do próprio Yahushua, né, que a lei do mundo dele chama-se Ohave, que para nós aqui ficou no português como amor, né? Então,
A gravidade versus o amor, né? E nós vamos entender o que significa essas coisas que estão acontecendo no fim dos tempos agora aí, esquisitas, né?